Sim, polícia. Não. Polícia. Polícia. Sandra, você é mãe, Sandra? Ainda não, mas pretendo ser. Milene, você é mãe, Milene? Sou mãe, sim, sim. O que nós vamos fazer hoje aqui, pessoal? Nossa proposta... Alô, alô, você que está aí nos assistindo. E hoje eu vou ser bombardeado de questões, de perguntas a respeito de pensão alimentícia. Nós temos aqui um canal, o canal da escola, e por várias oportunidades eu já gravei vários vídeos e desses vídeos surgiram inúmeras questões e o nosso objetivo é justamente esse, esclarecer as dúvidas de quem perguntou. Sandra, Sim? fala pra mim. Fala a dúvida de alguma pessoa aí, ou uma dúvida sua, pra sim. gente compartilhar aqui, pra gente conversar, pra gente esclarecer. Vamos lá, doutor Rodrigo. A Aparecida de Goiânia, né? Goiânia, Goiás, ela mandou uma pergunta. O devedor pode ser preso mais que uma vez pela mesma dívida de pensão alimentícia? Muito boa. Sandra, existe Goiânia sem ser Goiás? Goiânia, Goiás. Muito bem. A pergunta é: se a pessoa pode ser presa mais de uma vez? Entenda uma coisa. Uma vez que existe a dívida, existe o direito de cobrança. De quem? Do filho, porque às vezes a mãe entra com ação. Isso daí a gente precisa esclarecer, porque a mãe, ela entra o direito é de quem? O direito é do filho. O direito é da filha. A mãe entra apenas assistindo ou representando. O que a gente precisa entender é o seguinte: precisa existir título. Você precisa ter um valor já definido. Ou seja, para você cobrar, que é uma execução, você precisa ter previamente uma ação do quê? De alimentos que vai determinar o quê? O valor. A partir do momento em que você entra com uma ação de alimentos, existe o direito de receber, você já junta na inicial a prova de que é filho. Ah, mas eu tenho dúvida que se é. Você que entra depois com uma ação negatória de paternidade, você registrou? Um abraço. O juiz vai determinar um valor. A partir desse momento que determina um valor, ainda que provisórios, o tempo a vida continua a andar. E meses vão passando. E esse valor, ele vai se acumulando se a pessoa não paga. Aí o que acontece? Existe uma regra jurídica que é o seguinte: se passou 10 meses, por exemplo, que a pessoa não pagou, a pessoa vai entrar cobrando. A filha, assistida pela mãe, vai entrar cobrando. Isso é fato. Agora, ela poderia ter feito antes? Poderia. Então, os últimos 3 meses vai ser sob pena de prisão. E o que acontece com os outros 7? A regra volta à regra geral. Se eu sou um devedor de alguma coisa, alguém entra cobrando, vai penhorar bens. Exemplo, esse sistema de áudio que é meu, esse Yolobox que é meu, vai ser penhorado e o produto da venda vai satisfazer o credor. Ou seja, os 3 últimas parcelas do dia que ela entrou vai ser sob pena de prisão. Suponhamos que o valor seja R$400. Então, 4, 8, 12, R$1.200 sob pena de prisão. Acontece que as parcelas que se vencerem no curso do processo também é devido sob pena de prisão. Agora, a sua pergunta, e agora respondendo, é se ela pode ser presa mais de uma vez. Aí ela foi presa pelas 3 últimas, das 10, né? Então ela vai pagar os 1.200 mais do que se venceu. Imagina que se venceu mais 2. Então ele pagou, ele saiu da prisão. Sob aquela questão dos últimos 7 meses, ele não pode ser preso. Sim. A pessoa vai ter que encontrar bens. Você não consegue prender a pessoa, o devedor. Cuidado, porque às vezes a gente pensa em homem. Eu já fiz um vídeo aqui que a mãe também pode ser devedora de pensão. A guarda pode estar com o pai e a obrigação alimentar pode ser da mãe. Então vem cá, o que eu tô querendo dizer é simples. Por aquela prestação vencida e que se venceu no curso do processo, ele não pode ser mais preso. Mas aí o que acontece? Vai se acumular
outras pensões. Por essas outras pensões, ele pode ser preso novamente. Agora, o que... Eu já fiz um vídeo sobre isso também. Quanto tempo fica preso? Ficou preso, o juiz determina de 30 a 90 dias. O que as pessoas falam assim, eu não vou pagar, eu fico preso os 30 e os 90. Ficou preso os 90 dias, está quitada a dívida? Não está quitada a dívida. A pena de prisão deixa de existir, porque é uma prisão cível, você não cometeu um crime. Aí cabe à mãe de ter escolhido bem e da pessoa ter bens. Aí o que você escolheu mal. Eu falo no curso de coach que tudo é um processo de escolha. Você escolheu bem o pai do seu filho. O pai do seu filho tem dinheiro? Não tem dinheiro? Ficou os 90 dias. A dívida continua a existir. Você vai ter que encontrar bens para penhorar para que o produto da venda seja vendido e satisfazer o credor. Não tem também, porque aí não vai tem. Sair, né? Não tem. Você escolheu mal, né, Sandra? Pois é, né? Não vamos falar desses processos de escolha. Tem alguma outra pergunta aí? Quer fazer a outra pergunta? A Elisângela, que é minha seguidora, ela perguntou assim, posso pedir a pensão antes do bebê nascer? Essa é fantástica, excelente. hein? Essa é fantástica. Eu vou responder com muita tranquilidade essa questão e muitas poucas pessoas vão ser capazes de responder uma questão como essa, com propriedade. Repete a pergunta, Milene. Posso pedir a pensão antes do bebê nascer? Se existir prova irrefutável, exemplo, vou colocar um exemplo da minha filha Maria Eduarda. A minha filha Maria Eduarda, eu vivi com a mãe dela durante anos. Era notório numa cidade como Bebedouro, uma cidade pequena, em que a gente estava junto, em todos os lugares era eu e ela, a gente estava sempre juntos. E aí, não sei por que cargas d'água, já faz muitos anos isso. Hoje Maria Eduarda tem 23 anos. Quando ela engravidou, a gente teve uma discussão, e isso veio não crescer, a gente acabou nos afastando no momento da gravidez. O que ela vai ter que demonstrar para o juiz? Que não foi um relacionamento esporádico, porque gera dúvida. Gera dúvida. Eu conheci a pessoa ontem, é ou não é meu? Porque eu já gravei um vídeo que os alimentos são irrepetíveis. Pagou, tá pago. Então, a questão aqui é bem clara. Foi um relacionamento esporádico? Existe dúvida? Ali não existia dúvida, porque é uma pessoa de família, a gente estava sempre junto, e todo mundo sabia, não existia traições. Então, se ela iria de fato conseguir demonstrar com muita clareza todos esses fatos, o juiz iria deferir essa liminar para que, ainda que ela estivesse grávida, desde que consiga comprovar todo esse cenário. Se você consegue comprovar, às vezes por carta, tudo, não vamos falar de prova. O juiz pode deferir, sim, os alimentos ainda antes. Se eu fosse juiz, eu fosse juiz, o que eu iria fazer? Eu iria determinar a pensão e, às vezes, até mesmo de uma parte que seria irrepetíveis, mas uma outra parte que fosse depositada em juízo para que depois, após o nascimento... Isso eu não sei, não sou técnico, não sei se existe algum tipo de exame DNA. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Não sei se existe algum exame de DNA ainda antes de nascer. Existe. Não, existe? 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 Olha, que bate-papo, hein? Que conversa. Talvez poderia ser feito. Mas o juiz pode sim, existe casos nesse sentido. Senhora Sandra. Sim, mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Vamos lá, então. Agora tem um pequeno caso aqui, né? Caso enorme? É o doutor... é o senhor Douglas, né? Doutor Rodrigo, minha ex-mulher entrou com um pedido de pensão em 2018. Eu pagava todo mês direitinho e ela me proibiu de ver minha filha. Para. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A partir do momento em que você é pai e reconhece que é pai, você tem a obrigação de pagar alimentos, tá? Ela negar a visita, você precisa entrar com uma ação de regulamentação de visita. Então a gente não pode começar a misturar as coisas. Você tem o direito de visita. Agora, o que acontece é o seguinte: o juiz hoje, quando pega uma separação ou uma situação
que o relacionamento não vai mais bem e faz eventualmente a separação, ele já regulamenta as visitas, porque evita esse novo processo. Ele já estabelece data, já estabelece se a guarda vai ser criar o âmbito compartilhada, familiar ali. já para organizar, para se evitar exatamente esse caso. Ela me proibiu, porque a partir do momento em que você tem o direito de visita e esse direito está regulamentado por uma determinação judicial, Sim. o que eu faço? Eu simplesmente faço um boletim de ocorrência e aí ela vai ter uma sanção por não cumprir uma obrigação judicial. Pode continuar com a questão. Tem outra aí, Milene? Tem uma muito interessante aqui, ó. Se o filho adotivo também recebe pensão alimentícia. Inclusive, tem um caso de um amigo meu que ele morava com a mulher, conheceu um menino bem pequeno. E aí o menino agora já tá com, acho que uns 11, 12 anos, eles se separaram e ela tava querendo que ele pagasse pensão, sendo que ele não é registrado no nome dele. Ótimo, vamos lá. Vamos à questão do filho adotivo. Não pode mais, inclusive, existir distinção dessa questão que existia no passado de falar que é filho adotivo. Isso até é uma questão muito complicada aí. É filho, seja adotivo, não seja adotivo, e se é filho, é direito de herança tem e também direito de pensão tem também. Tem também. Sandra? E no caso que ela falou, que no caso ele não era... Ele não é registrado. Era muito certo que ele não era pai, né? Não, a questão, então, isso daí chama-se adoção à brasileira. Ele adotou, mas não formalizou. É isso? Ele vivia junto com a mãe. Porém, a criança é registrada no nome do pai biológico dele. Então não tem nada a ver. Não, Tem que receber do pai biológico, aí né? é do pai biológico. Agora, existe algo que chama-se adoção socioafetiva. Porque, vem cá, vamos entender uma coisa. Gruda os olhinhos aqui em mim. A gente acredita que a pensão é tão somente entre pai e filho. Às vezes entre filho e mãe também. Não. Eu já fiz um vídeo sobre isso. A pensão não exige o quê? Não existe vínculo de sangue. Exemplo, você, Milene, acaba se aproximando de uma pessoa, de um gatão de olhos verdes, isso aquilo, lindão, maravilhoso. E você é uma milionária. E esse cara não tem ninguém, nada na vida, nenhuma pessoa que ele pode socorrer em caso de necessidade. Vocês começam a ficar juntos, e de repente você fala assim, não tô mais afim. Não tô mais afim. E ele consegue comprovar essa convivência. Aí ele fala assim, falar um negócio pra você. Eu não tenho onde cair morto. Não tenho nenhum parente próximo. Você é a única pessoa. Sabe onde é que vai cair a pensão? Em você. Meu Deus do céu. É em você. É em você. Porque a pensão, ela é diante da necessidade, da possibilidade e desse vínculo de aproximação. Por isso que na falta, exemplo, dos pais, você pode pedir a quem? Aos avós. Ou Essa até mesmo a outros parentes. Consanguíneos ou não. Consanguíneos ou não. E também essa questão de que fez 18 anos, acabou. Aonde que tá isso, pelo amor de Deus, cara? A próxima pergunta é essa. Até quantos tem cabimento anos? Isso daí. Por que não tem cabimento? Deixa eu colocar o vídeo aqui para você entender. O Instituto dos Alimentos, ele visa necessidade e possibilidade. Pode ser que de 17 anos esse cara seja um mega empresário da internet, ele não precisa mais. Ele não precisa mais. A Larissa e aí, tchau, muito obrigado. Às vezes, o pai pode pedir pensão para o filho. Pro filho, isso acontece. Principalmente idoso, tá lá no Estatuto de Idoso pode pedir pensão para os filhos. Então, isso prova que não tem idade, tem necessidade e possibilidade. Agora, vem cá, vamos pensar o seguinte, gruda os olhinhos aqui. Esse pai, ele quer pagar a faculdade. Porque existe negócio, se estiver cursando faculdade... Não, calma, gruda os olhinhos aqui. A menina entrou numa faculdade particular,
O pai tá super satisfeito, super empolgado. Aí ela fala assim, pai, eu quero que você pague, você tem uma obrigação legal. Eu falo assim, minha filha, eu até gostaria, eu sou um pedreiro, eu não tenho condições. Nada contra o pedreiro. O pedreiro ganha Nada, bem. nada a ver, nada a ver. O pedreiro tá ganhando bem hoje, hein? Cuidado aí, seu pedreiro. Né? Eu sou uma pessoa aqui que eu ganho, vamos até colocar valores, sem mencionar profissões. Né? Eu sou uma pessoa que eu ganho R$ 1.500. Eu gostaria muito, mas eu não consigo. Então, ó, ela tem a necessidade? Tem. Mas o pai tem a possibilidade? Não, não tem. Então não vai pagar. Não vai pagar. Ou vai fazer dentro da Não tem possibilidade. dentro da necessidade. A família, o Instituto dos Alimentos é necessidade e possibilidade. Agora vem cá. Imagina a situação diferente. O pai é um mega empresário. A menina... Uma menina correta, de direito, enfim, vamos também pensar, às vezes até que não interessa também. A menina passa na faculdade, que sabe seria um mecanismo de também consertar, e aí o pai fala assim, não vou pagar. Ele tem a possibilidade? Tem. Ela tem a necessidade? Tem. Sim. Então o juiz vai determinar. Que pague. Vai determinar Bacana. que pague. Eu acho que aqui pra mim já tá tudo ok. A gente já tá entrando 17 minutos de live, tá? De live. Muito bem. Milene, mais alguma coisa? Como que é calculado a pensão alimentícia? Vixe, aluguel, dá pano. Muito energia, boa. Muito internet, bom. Não. Tudo entra aí. Muito bem, muito boa essa pergunta. Também já tem um vídeo sobre isso no canal. Como que é calculado? Não existe na lei um terço... 30%. X%, 30% salário mínimo. Não, isso não existe. O que o juiz vai visualizar é também a necessidade e a possibilidade. Imagina, o cara tem 5 filhos, tira um terço, vai ficar devendo pensão. Então, o que ele vai visualizar ali? Ele vai visualizar a renda. É fácil quando você tem carteira assinada, porque você já tem um valor. 3 mil. Nossa, tudo bem. O cara recebe 3 mil. Então, aqui o juiz vai determinar, exemplo, uns 800. Porque com 2.200 ainda o cara toca a vida. Às vezes até 1.000, né? Eu acho que seria o máximo ali. A questão mesmo é a possibilidade, a necessidade e a possibilidade. Necessidade e a possibilidade. Mas a questão aqui é o valor. A partir do momento em que se tem um valor na carteira, tá fácil. Fácil, o juiz vai ponderar ali. E agora o duro é quando o cara exerce uma atividade que você não consegue ali ter uma definição de valor, de quanto ele realmente consegue. Aí você vai, eventualmente, por provas de lugares onde a pessoa frequenta, carros, e aí para tentar mostrar para o juiz o tipo e o padrão de vida que aquela pessoa tem. Porque ele não tem ali um parâmetro determinado dentro da carteira. E aí, eventualmente, é um cara que é um empresário e você precisa demonstrar às vezes ele você fala manda que ganha expedir, 1.000 e ganha 10. Manda expedir ofício na Receita Federal, ver o que esse cara tem de bens, ver qual foi a última declaração de imposto de renda, lugares que a pessoa frequenta, carros, manda ofício, rede social. Também. O juiz não é bobo, gente. Se ele passou e ele está lá, com certeza ali ele vai se valer desses mecanismos. É claro que ele conta com a defesa para levando isso para ele. Com a pessoa levando isso para ele. Fala assim, tá aqui, Aí o cara vai perguntar, meu amigo, vem cá, senta aqui, vamos conversar. De onde é que vem isso aqui? Isso aqui é seu, não é seu? Não, isso aqui não é meu, não. Isso aqui essa lancha aqui que eu tava aqui é do parente e tal, não sei o quê. Então também vai se ouvir o contraditório ali para tentar alcançar um valor. E a questão outra o juiz determinou um valor. Exemplo, o cara recebe 3 mil, o juiz determinou 1.500. Meu Deus, é 50%. E aí, o que fazer? Chorar, entrar... exatamente. Aí você pode, sim, a partir do momento que o juiz determina um valor, você pode recorrer dessa decisão para o tribunal, né, para que o tribunal reavalie essa questão do valor. E se o tribunal acolher, o juiz é obrigado a cumprir a decisão do tribunal. Mais alguma Rodrigo, coisa, doutora? É possível quebrar o sigilo bancário nesse caso para poder verificar a renda dele? É possível, desde que ali não fique evidenciado
evidenciado e ele demonstre que ele está escondendo algo. Mas seria uma medida muito extrema. E muito boa essa pergunta, né? Até quando e até que limites? Porque até mesmo quando ocorrem crimes, essa medida extrema, ela precisa ser levada com cautela, porque aí envolve outras situações. Uma última questão mesmo seria... Último caso. O último caso. O juiz tem sim esse poder. Vale até a pena pesquisar sobre essa questão. Muito boa. Eu vou fazer um vídeo, vou analisar decisões a respeito dessas situações de quebra de sigilo bancário para se visualizar o quê? Porque, eventualmente, você quebra o sigilo bancário dessa pessoa, você vai visualizar uma movimentação. Mas o que é movimentação? Uma coisa é movimentação. O ganho dele, né? E o que realmente fica? Então, aí iria abrir um outro fator para um outro tipo de discussão. Aí é todo também uma perícia. Porque se você fala assim, eu vou quebrar sigilo bancário, você tem que pensar o seguinte, que esse cara não recebe um olerite, que ele tem uma empresa. Sim. E aí, se ele tem uma empresa, se ele é um empresário, esse fluxo... então, a questão de investimento. Dá muito. E você sabe que tem determinados investimentos que não aparecem, né? Que não aparece. Mas, por ordem judicial, e tão somente por ordem judicial, você consegue visualizar ali se essa pessoa tem. Olha que campo que a gente está entrando. Perguntas bem, assim, pontuais mesmo. Né? Mas eu visualizo quando a pessoa é empresário, muito provavelmente ele também não quer deixar chegar a esse ponto. Mas, novamente, eu quero me comprometer a pegar decisões, porque direito não é exato, não é isso ou é aquilo. Nós temos várias decisões que vão estar, eventualmente, aí dando e concedendo. Dessa decisão, cabe recurso para o tribunal, e do tribunal ainda cabe para o STF ou para o STJ, que vai formar um entendimento a respeito de determinada questão. Então, pode ser que, eventualmente, essa questão chegue lá no STJ ou no STF e fale assim, olha, não é permitida quebrar sigilo bancário, ou é sim permitido quebrar sigilo bancário. O que eu vou trazer para vocês são decisões de juiz e posicionamentos de tribunais a respeito da quebra de sigilo bancário, a respeito de valores de pensão alimentícia. E eu tenho mais uma. Então, vai lá. Vamos lá, porque a Sandra está com pressa. Por exemplo, não conseguiu comprovar que ele ganha mais. Ele já estava acertado no juiz que ele pagava um percentual lá. E aí ele não conseguiu comprovar que pagava mais. Tem a chance de diminuir essa pensão? Sempre. Olha que coisa interessante. Coisa interessante. A partir do momento em que você tem uma sentença, porque você entrou com um processo, é determinado um valor provisório, mediante uma liminar. Por que liminar? Porque já tem a prova que é filho. Então, você vai ter que, durante o processo, fazer as provas de quanto que aquela pessoa tem de condições, e ela vai ter o direito de contraditório para, eventualmente, ter uma sentença e falar assim, não, é isso. Ou para mais daquilo que o juiz já decidiu, ou para menos. Mas ficar no transcorrer de um ano discutindo o valor, porque qual que é o objetivo da ação de alimentos? Discutir valor. Prova que é filho, já é. E aí, lá no final, ser X ou Y. A questão é, decisões de alimentos não faz coisa julgado material, como, eventualmente, um acidente de trânsito. Você tem direito de recurso, e aí você também perde esse recurso. Terminou, acabou. Não tem mais como. Agora, o que acontece na ação de alimentos é justamente ao contrário. Como as condições de fortuna, elas se modificam, é possível a todo momento você estar pedindo revisão. Bacana. Combinado? Tá respondido, então. Aqui tá respondido. Douglas. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.